Olá, sou o Amadeu Soares, nasci em 1999, tenho 21 anos e sou natural da Póvoa. E qual é a primeira memória que tu tens, ou a memória mais antiga que tens de música? De certo, fui às alvoradas, no dia de festa na Póvoa, onde normalmente se começa com uma alvorada e só depois é que entram os pauliteiros neste contexto. E em que altura do ano é que é a festa? E descrevemos um bocadinho a festa. A festa chama-se Festa de Fim de Verão. Normalmente é no início de outubro, ou seja, depois do Naso, que é a nossa festa mais importante. Temos a festa de fim de verão, onde, como eu estava a dizer, começa com uma alvorada dos gaiteiros, por volta das 6 da manhã. Logo a seguir há um peditório com os paliteiros, que à porta, a Santa pede a esmola a cada aldeão e dança-se. E normalmente até se escolhe o laço que se quer dançar. Depois há a missa e ao fim de missa há uma atuação completa dos paliteiros, onde passa o repertório todo e nós dançamos o laço todos. E quando eras garoto, lembras-te das pessoas que tocavam gaita, caixa e bomba, lembras-te de quem era? Sim, eu vi muito, por exemplo, o Sérgio, que era um gaiteiro que já existia na Póvoa. Logo a seguir o Célio, logo a seguir não, ao mesmo tempo se calhar o Célio, porque existia um grupo que era os gaiteiros de Constantim. E, bom, na altura em que eu comecei a ouvir gaitas, eram exatamente eles que tocavam. Logo a seguir veio o Gualdino e depois eu, logo a seguir também. E como é que começa o teu interesse pela música? Começaste logo a interessar pela música tradicional ou outras músicas? Acho que sim, desde logo comecei a gostar de gaita de foles, também porque o meu pai tocava e tem algumas interações com o tio Delfim da Póvoa, onde o meu pai também ajudou a construir as 3 gaitas que fez, das quais uma tenho eu, outra tem o Samuel, que é o bisneto, e o outro bisneto, que é o Gabriel, também tem uma. Lembro-me do meu pai me contar que eles faziam os efeitos na gaita, com a cana do guarda-chuva, e pronto, desde aí o meu pai tocava em casa, eu fui pegando na gaita que ele já tinha e fui tocando. Lá. E essa aprendizagem, era o teu pai que te ensinava ou foste tu, por ti, que começaste a pegar e a tocar? Eu autonomamente fui aprendendo a tocar. Eu via o que ele tocava e é normal que o meu primeiro repertório fosse exatamente o que ele tocava. Mas foi tudo por ouvido e autonomamente. E como é que foi esse processo de aprendizagem? Foi fácil? Foi difícil? Claro que quando não tens um método nem alguém que te ensine, nem sequer a posicionar os dedos, é mais complicado. Mas pronto, eu pegava na gaita, o meu pai dizia sopra, mas aquilo na altura levava muito ar, muito mais que agora. E, bom, eu pegava na gaita, saía a aldeia fora e estava a apitar o dia inteiro. E falaste do repertório, que repertório é que tocavas? Começaste por tocar? Eu lembro-me que acho que a primeira música foi As Campanitas, que é o que o meu pai gosta mais e então também pouco mais sabe, não é? Mas As Campanitas acho que foi o primeiro repertório e a partir daí apareceu o Pingacho, o Rio Piu Piu, esse tipo de repertório. A Saia da Carolina, foi esse tipo de repertório. E quando falas, por exemplo, das campanitas, a versão que tu tocavas das campanitas era aquela que ouvias a teu pai e também aos paliteiros? Era exatamente a mesma. Claro, o meu pai desde sempre foi paliteiro, desde que o deixaram, lá. E é natural que ele toque exatamente como o tio Delfim, que na altura era o gaiteiro dos paliteiros, tocava as campanitas da Póvoa, porque é uma versão um bocadinho diferente. Tu próprio também foste paliteiro, ou és paliteiro? Sou paliteiro. A aprendizagem da gaita coincide com a tua entrada para os paliteiros ou como é que foi isso? Sim, na Póvoa é um orgulho ser paliteiro e agora também é um orgulho ser gaiteiro porque toda a gente quer ser. Bem,
comecei talvez por a gaita de foles e só depois é que me deixaram entrar para os paliteiros. Porque só a partir de uma certa idade, ou quando eles sentem que já estás preparado para iniciar nos paliteiros, é que eles te deixam ir e, a partir daí, coincidi o repertório da gaita de foles, cada vez ouvia mais gaita de foles e então toquei inicialmente os laços dos paliteiros e só depois é que comecei a estudar e a tocar outras coisas. Então, duas perguntas. Primeiro, com que idade é que começaste a ter o interesse pela gaita e com que idade é que entraste para os paliteiros? Eu acho que aos 10 anos comecei a tocar gaita. Talvez antes tenha tocado flauta porque não conseguia encher o fole, mas a partir dos 10 anos eu lembro-me que pegava na gaita, que o meu pai tinha, que era muito pesada, muito dura de tocar. Aos paliteiros, acho que tive a minha primeira atuação na tal festa de fim de verão, aos 12 anos. E vamos aí a essa parte da primeira atuação. Como é que foi o processo de começar nos paliteiros? São os paliteiros que convidam os garotos para entrar, são os garotos que demonstram interesse, e qual é que é o processo de treino e de aprendizagem até à atuação? Só uma coisa, vai dar pergunta. O processo de entrada nos paliteiros, se são os garotos que demonstram também interesse para entrar, se são os paliteiros que por algum critério que escolhem para entrar, e depois como é que é feita a aprendizagem e a transmissão dos laços para dançar? Pronto, existem as duas coisas, de facto. Os paliteiros, obviamente, querem que todos os mais novos sejam paliteiros, porque, como disse, é um orgulho ser paliteiro, e então, desde logo, há um interesse da parte dos mais novos de serem paliteiros, e como em tudo, há alguns que não querem ser, mas então dão-lhe a oportunidade de experimentar, e a partir daí continuam a ser paliteiros, e eu acho que não há ninguém na Póvoa dos jovens que não seja paliteiro, agora mesmo. E no teu caso específico, como é que foi o treino, os primeiros treinos, os primeiros ensaios, até à primeira atuação que fizeste? Lembro-me que foi, na altura, era o Benjamin, que pegou num grupo que éramos mais ou menos da mesma idade, entre os 12 e os 15 anos, talvez, pegou em nós e ensinou-nos. Aprendemos por... havia muita coisa que era perdida, porque houve uns cerca de 20 anos que os paliteiros estiveram um bocado mais parados e alguns laços já não se relembravam. Então eu lembro-me de vermos cassetes em gravações e procurarmos como é que eram as voltas e aprendemos. O Benjamin também teve esse trabalho e a partir daí começamos a aprender. Ouviram as gravações? Desculpa só uma coisa, para não ter interromper sempre, é que eles ficassem todos. Podes pôr mais aqui. Então, peça. E tu, queres só mais um bocadinho? Exato. Espera aí uma cena. Pensa assim, uma coisa, tu não estás a falar para mim, estás a falar como se fosse para alguém que não percebe nada, que não sabe onde é que estamos. Por isso, quanto mais informações e mais pormenores conseguires dar, melhor. Mas já está fixe, está perfeito. Vou tentar. Perfeito, o som está bom. Pá, a luz é que vai mudando. Eu às vezes deixo a cena ir à sombra para não estar a mim. Sim. Mas Estamos, não é? estamos. Pronto. Quando foi esse processo, os paliteiros estavam mais parados, mas nunca desapareceram. Nunca desapareceram. Quando houve essa tentativa de recuperar laços, alguns deles estavam perdidos, ouviram as gravações, mas em respeito à dança, foram ter com os mais velhos, com outros paliteiros mais antigos, ou como é que conseguiram recuperar isso tudo? Sim, talvez na geração do meu pai, que era quando o grupo estava mais ativo. Prontos, muitos deles também se deram para ensinar e, apesar de eles também não se lembrarem de muitas coisas, eles também nos ajudaram. Por exemplo, havia situações em que a desvolta era um bocado mais complicada e nem sequer sabíamos qual era aquele passo e eles ajudaram nesse tipo de coisas. A partir daí, como disse, pegámos nas gravações, vimos quais eram os movimentos e fomos ensaiando com a ajuda do Benjamin. E aprendiam os laços a cantar ou era logo a tocar? A trotitar. Muitas das pessoas, também se calhar é uma deficiência que há,
não sabem cantar os laços. E então trautítam-nos, ou seja, fazem a melodia. Pronto. Mas achas que houve muitas letras que se perderam por causa disso? Ou seja, há laços que vocês dançam que não sabem letra? Eu não. Eu, por acaso, sei a letra toda por causa da ajuda do meu pai também e por causa de algumas recolhas que também já estão feitas e que não deixam de perder-se. Imagino que em algumas aldeias se tenha perdido algumas letras. E achas importante a transmissão dos laços e quando há essa aprendizagem, quem vai dançar saiba cantar o laço? Acho que sim. Porque o laço também representa uma história, tanto de cariz guerreiro, de cariz do cotidiano, e também percebemos melhor em que altura se começou isso tudo e porque é que as intervenções e as mudanças que houve nos pauliteiros, porque é que existiram. Não é? E nos pauliteiros, aquilo que vocês dançam, fazem questão de manter tal e qual como era antigamente ou já impõem alguns elementos novos, a nível do espaço ou a nível do tom? Ou seja, as músicas que já estão construídas mantêm-se, para não haver diferença. Mas também há uma iniciativa nossa, criar outros laços e fazer movimentos novos, inventá-los, e é assim que o sistema prossegue. Pode-nos dar alguns exemplos desses laços que já tiveram uma contribuição criativa vossa? Por exemplo, lembro-me de uma feira em Viana do Castelo, em que nós tínhamos uma arruada e que estava muito tempo parado, e nós decidimos então criar um laço, que na altura não lhe damos nome, mas há de ser qualquer coisa relacionada com Viana, de certeza. Não lhe damos nome, mas tinha movimentos que nem sequer existiam e muito provavelmente vamos começar a dançá-los em breve. E a música é original? A música há de ser original, mas ainda não está terminada. E vai ter letra? Vai ter letra. E como é que acontece esse processo? Disseste que foi uma coisa relativamente natural, estavam à espera e começaram a criar o movimento e a melodia e a letra. Como é que foi esse processo de criação e depois têm em vista apresentar isso nas vossas atuações formais? Não percebi. Então, vocês fizeram essa criação do laço de uma forma um bocado natural, não é? Vocês estavam à espera e criaram então, esse bocado dos passos, a letra, estão com ideias de fazer a melodia, a letra. A minha pergunta é como é que foi este processo, ou como é que está a ser este processo, uma vez que não está terminado, e se depois, no fim disto, têm a intenção de, quando tiverem uma atuação formal, e até mesmo aqui em Terras de Miranda, se têm a intenção de apresentar esse laço. Sim, claro, também é uma forma de nos destacarmos pela iniciativa de criar outro tipo de laços e outro tipo de movimentos, também para levar a outros grupos a que isto pode acontecer e que não é uma tradição parada, não é bom. E estar sempre a reinventar é uma coisa espetacular em que eu e muitos dos elementos querem. E como é que isso é visto pelos mais velhos e pelos outros grupos de pauliteiros? Os mais velhos não gostam muito. Há sempre aqueles puristas de que, não, isto dança-se assim e então vai ser assim para sempre. Não, mas isto acontece em todo o lado. Por exemplo, há músicas em que nós retiramos de outro tipo de pauliteiros porque gostamos e eles não veem isso de uma forma muito agradável. Mas nós temos que tomar uma posição e assumir e prosseguir. E acreditas que o facto, por exemplo, desta geração mais nova, que está em contacto com mais coisas, com mais músicas, com outras culturas de outra parte do mundo, esta geração mais nova tem um papel importante na transmissão destas tradições ao criar repertório e danças novas? Acho que sim, porque a tradição tem que ser uma constante evolução, porque temos que estudar muito bem aquilo que o público quer ver, porque o público não vai querer ver sempre o mesmo tipo de coisas, vai querer ver coisas novas, outro tipo de saltos, outro tipo de movimentos. Talvez numa atuação ter diferentes tipos de ambiente e danças em que estou disléxico completamente. Podes começar de novo, não há... Se quiseres reencaminhar... Olha, eu acho que até aqui está bom. Diz-me uma coisa, nesta questão depois da apresentação, uma vez que se calhar não apresentaram-se de uma forma formal, não é verdade,
Mas de uma maneira formal, vocês vêm-se a tocar, a dançar esses laços, por exemplo, fora e também na festa do fim do verão, como estavas a dizer? Para além de que os velhos não vão receber isto de uma maneira muito agradável, nós queremos dançar e apresentar e mostrar que também andamos pelo mundo e procuramos outras culturas e talvez vamos apanhar um movimento, por exemplo, da Roménia, ou vamos apanhar um movimento de onde fomos tocar e metê-lo nos paliteiros porque é do nosso agrado e assim reinventar um pouco as danças. E na tua ideia, onde é que achas que está o limite da tradição? Ou seja, onde é que está a parte que é sagrada, que não se pode mexer, e a parte que permite então essa criatividade? Não consigo ver um limite neste tipo de situações. É uma constante evolução, não podemos dizer, não, isto é o limite, a partir daqui não podemos abusar porque vai-se perder a essência. Manter a essência reinventada acho que é o que devemos fazer. Então, pelo que percebo, a essência acaba por ser a parte mais sagrada onde não se pode mexer, não é? Exatamente, sim. E podes descrever o que é para ti essa essência? Há alguns tipos de movimentos que são muito característicos e acho que isso também não se pode mudar. Ou se um laço ser dançado com mais força, ou um laço ser dançado sem ser dançado. Esse tipo de situações que são muito características de nós e que estão na nossa essência não deviam ser alterados. E quanto aos músicos que tocam para os paliteiros, imaginas que, por exemplo, daqui a 50 anos que haja alguém que toque guitarra elétrica para os paliteiros ou tem que ser gaita caixinha? E por que não? Não vejo por que não, de facto. Se for motivo de se expandir e de uma melhor interpretação dos paliteiros, e não vejo por que não. Voltando aos paliteiros também, há uns anos para cá começaram a aparecer grupos de paliteiros também. Como é que vês isso? Isso é exatamente pela emancipação feminina e acho muito bem. Não vejo por que não elas gostarem do tipo de dança, como nós fazemos, e também elas fazerem. E achas que é importante haver este tipo de recriação de... Queres pentear-te? Ficou muito cabelo. Não está fixe. Não me deixaste pentear? Não, estava bem, mas caiu agora por aí. Já viste? Daqui a zelar pela... Estavas-me a fazer umas perguntas muito difíceis. Não, cara, não estou a perguntar nada que não está a dizer. Pronto, estamos a falar da questão dos paliteiros. Isto só para arrumarmos um bocadinho os paliteiros para já, para passarmos a outro tópico. Mas naquilo que diz respeito a esta reinvenção de uma prática muito identificativa das terras de Miranda, como é que vês o grupo, os paliteiros? Ou seja, como é que vês este novo fenómeno, que é uma coisa relativamente recente? Achas que vão ver aparecer mais paliteiras? Espero bem que sim. Era bom que existissem porque notaria-se que havia um interesse pelos paliteiros e pelas paliteiras muito grande. Eu acho que toda a gente tem que estar dentro do movimento, que seja melhorar a cultura, e quantas mais pessoas estiverem juntas nisto, mais rápido será. O que acontece nas paliteiras, e é muito bonito, que também estão a ganhar a sua característica de tornar os laços um bocado, que não sejam mais femininos, mas dançados de outra maneira, e que é mais uma componente para a evolução dos paliteiros. Ou seja, pegando naquilo que estavas a dizer atrás, elas mantêm a essência, mas acabam por... Exato. Consideras que este tipo de novas abordagens e da criatividade também contribui para aquilo que é a identidade cultural mirandesa? Ok, outra vez. Então, se o facto de estarem durante muitos anos as coisas estiveram bastante paradas ou iguais, não é? A nível das gaitas de fola, a nível dos paliteiros, o facto de, nesta geração, neste período, estarmos a assistir a essas reinvenções, achas que isso é uma forma também de manter ou de fazer com que a identidade cultural mirandesa se promova também e continue? Exatamente, quantas mais pessoas estiverem envolvidas, mesmo que saiam daqui, seja para trabalhar, seja para estudar, eles vão ter aquilo na essência deles e aquilo vai levá-los para sempre. E sempre que houver grupos a fazer aquilo, eles vão ser um dos apoiantes porque eles já estiveram envolvidos antes. Ok, voltando então agora às gaitas, mas tendo relacionado com os paliteiros, tu tocas gaita para os paliteiros também? Também toco gaitas para paliteiros.
E como é que foi essa entrada como gaiteiro nos Pauliteiros? Lá está. Primeiro comecei por dançar, depois, quando me acabei de perceber que também já sabia os laços e talvez naquela fase inicial que havia falta de gaiteiros, muitas das vezes também fui convidado a ser gaiteiro e também por outros grupos, quando tem falta de gaiteiros, que agora já não acontece muito, mas também posso ajudá-los. E quando vais tocar com outros grupos de gaiteiro, com outros grupos pauliteiros, perdão, apesar da música ser a mesma, há sempre voltas um bocadinho diferentes. Quando tu vais tocar, tens preocupação em tentar tocar um bocadinho à maneira, entre aspas, daquele grupo, ou à tua maneira de tocar e adaptas ao grupo que está a dançar? Eu adapto a minha maneira de tocar à maneira de dançar deles. Claro que há muitas voltas diferentes, porque uma desvolta vai ser de maneira diferente, ou então aquele movimento é feito mais pausadamente, ou tem menos uma desvolta, mas adapto sempre à minha maneira de tocar, também relacionado um bocado como os gaiteiros dele toca, para não ser muito estranho ser um novo gaiteiro, porque às vezes há dificuldade em quando é outro gaiteiro, os pauliteiros não se adaptarem tão bem, mas é normal, porque os toques são diferentes, então tem que se adaptar mais ou menos ao gaiteiro, que é o gaiteiro deles, a mim, que sou o novo gaiteiro e tento-me adaptar. Uma coisa curiosa que acontece também agora com bastante frequência é o facto de haver trocas de pauliteiros e de gaiteiros entre os grupos das várias aldeias. Ou seja, antigamente, se calhar, o grupo pauliteiros era muito identificado com uma aldeia e era a mocidade daquela aldeia. Hoje em dia já há este tipo de trocas. Porquê que achas que isso acontece e como é que vês o facto disto estar a acontecer? Isso acontece, infelizmente, porque há falta de gente. E então, muitas vezes, temos que recorrer a outros pauliteiros dessas aldeias para conseguirmos fazer uma atuação. Acontece que os movimentos são mais ou menos parecidos, ou seja, as músicas mudam, mas os movimentos são parecidos. Então, procuramos sempre os pauliteiros que sejam mais flexíveis e para integrarem no nosso grupo e dançar numa atuação. Fazemos um pequeno ensaio antes dele dançar e prosseguimos, em conformidade. Ok, durante todo o teu percurso, foste pauliteiro, começaste a tocar gaita também, participaste também em festas tradicionais, ou seja, fizeste a alvorada, o peditório, esse tipo de função social de gaiteiro? Sim, ainda se utiliza bastante fazermos os peditórios, e cada vez mais, acho eu, os peditórios com gaita de foz. Talvez, aqui há uns anos atrás, os peditórios eram feitos com uma banda filarmónica. E há cerca de 3, 4 anos, ou se calhar mais, 5 ou 6 anos, os peditórios começaram a ser feitos com a gaita de foz. E cada vez mais, acho eu. Não há uma festa sem gaita. E pegando um bocadinho ainda nessa questão da gaita, antigamente a gaita era uma coisa muito individual, ou seja, era um gaiteiro que tocava à sua maneira, tocava o seu repertório. Hoje em dia, cada vez mais, há gaita enquanto coletivo, enquanto quase grupo de gaitas. Como é que vês essa diferença entre aquilo que havia antigamente de um gaiteiro para já um grupo de gaitas? Sim, antigamente cada gaiteiro, pelo que eu percebi, cada gaiteiro fazia a sua gaita e tinha a sua aprendizagem individual. E se calhar via a tocar o gaiteiro de Palassolo e aprendia-se pelo gaiteiro de Palassolo, mas só pelo que eu via. Agora também por culpa da Lérias, que é a Escola de Música Tradicional, criou um método de ensino e começou a juntar gaiteiros e cada vez houve mais adesão e isso levou a que houvesse um maior número de gaiteiros e houvesse um coletivo de gaitas de foz que não existia, a percepção de um coletivo de gaitas. Está-se bem, mas... Pegando então agora nessa parte da Lérias, tu entretanto começas também a ensinar. Quando começas a ensinar e a transmitir essa cultura gaiteira, preocupa-te a parte técnica, preocupa-te os repertórios, preocupa-te a criatividade que falaste. Descreve-nos como é que começaste a dar aulas e até agora. Há cerca de 2 anos atrás fui convidado pela Lérias, em que podia dar um nível iniciado, porque eu já tocava qualquer coisa, mas não sabia de maneira nenhuma como é que eu os ia ensinar. Então pensei em procurar, de que forma lhe podia ensinar.
talvez a parte técnica, para mim, é o que me importa, porque é importante, ou seja, mostrar-lhes aos alunos o que é que podem fazer com a gaita e, a partir daí, eles poderem fazerem o que quiserem. É importante manter algum repertório, alguma essência, tal, exatamente como nos palités, mas a parte técnica e mostrar-lhes como podem explorar ao máximo a gaita de foz e eles preocuparem-se e ganharem uma posição de poderem estudar o que quiserem, porque eles já têm a parte técnica e sabem perfeitamente o que é que podem fazer com a gaita de foz. Essa tua preocupação com a parte técnica também se calhar advém de seres de uma geração que tem contacto com gaiteiros, por exemplo, galegos, outros gaiteiros portugueses, outros gaiteiros asturianos, outros gaiteiros do resto do mundo. Em que medida é que o facto de conheceres outro tipo de gaitas, noutros universos, noutros contextos, te influencia na maneira como transmites também e como ensinas a gaita? Claro, porque quando eu comecei a tocar, tinha um repertório muito estrito, né? Tinha as alboradas, tinha os passeados, tinha nas suas palités, mas não sabia exatamente o que é que se podia fazer mais. Se calhar cortamos. É voltar. Caralho, caralho. Então, vamos começar então com esta pergunta. Pronto, em que medida é que o facto de conheceres estes gaiteiros galegos, outras abordagens à gaita, e se quiseres dizer algumas referências que tens, vários números, o que for, em que medida é que o facto de conheceres este tipo de gaiteiros que fazem outro tipo de trabalho com gaita, né, de estar em palco, com guitarras, não sei o quê, em que medida é que isso influencia a maneira como... Quando eu comecei a tocar, eu pouco mais sabia que as alboradas, os laços dos paliteiros, e pensava que a gaita só se tocava aquilo. E de facto não. Depois com o YouTube e com outras coisas, e com ir a festivais de outros lados, apercebi-me que principalmente as gaitas galegas já faziam umas coisas que eu achava muito estranho, nem sequer se sabia que era possível, ou então só aquelas gaitas é que conseguiam fazer e a nossa não. Bem, também apercebi-me por exemplo, com os Velha Gaiteira, com o Ronco do Diabo, também com Cabra Cega, que se podia fazer coisas boas, um bocado diferentes, mas já dava para tocar outro tipo de coisas, então também comecei a tocar o que eles tocavam. Gostava das músicas, era uma abordagem completamente diferente à gaita de foz daquela que é o repertório tradicional. Mas ao seguimento do tempo comecei a perceber dos gaiteiros galegos, como o Pedro Farinhas, o Ancho Lourenço, que faziam coisas inacreditáveis, né? E que agora já são possíveis cá em Miranda de Douro, também por causa de Alérias, em que teve professores onde exploravam esse tipo de coisas, porque já tinham visto noutros lugares e, bom, já estamos numa fase muito melhor e mais ao pé do que se pode fazer com a gaita de foz. Nós estamos aí em 2020. Tens ideia de quantos alunos já tiveram contacto contigo, que já ensinaste? Que eu ensinei cerca de 90, talvez. 90, por volta de 90 gaiteiros. Mas a Associação Lérias, a Escola de Música, já teve mais de 120, 130 ou mais. Nem sequer sei um número ao certo, mas de certeza que mais. Tu trabalhas e dás aulas em várias aldeias, em diversos concelhos e a pessoas de diferentes idades e, obviamente, de diferentes características também. Como é que fazes para adaptar as tuas aulas ao teu método de ensino a pessoas mais velhas, a garotos mais novos e a um garoto do Conselho de Vinhoso ou ao Turminante? Sim, é normal que bom, eu tenho alunos dos 5 anos até aos 70, mais de 70 anos. Então tenho que ajustar isto, também perceber o que é que eles querem aprender. É normal que as pessoas mais velhas queiram aprender este tipo de repertório mais antigo, vá lá, mas também, e felizmente, eles conseguem perceber que há uma nova fase da gaita de foz e que podem aprender outro tipo de coisas e que também lhe agrada. Não é? Eu tenho exatamente que perceber isso e meter-lhe o repertório também conjunto, porque é uma escola, não é? Para que haja uma coletividade, mas, bom, eles gostam e cada vez há mais adesão, e ainda bem.
Tu disseste uma coisa aí muito importante que foi de perceber o que eles querem aprender. Quando há essa vontade expressa de dizer, olha, eu gostava de aprender isto, qual é que é o teu trabalho de casa, entre aspas, que fazes para ensinar aquilo que eles querem aprender? Eu tento sempre perceber se é exatamente aquilo que eles querem aprender. Eu tento-lhes sempre mostrar o que há, o que é que se pode fazer com a gaita de foles. Até muitas das vezes toco à frente deles, olha, isto podemos fazer, não é uma música complicada, podemos agora iniciar, é muito fixe, não é? E ele, pois é, olha, então vamos iniciar por aí. Eu vou-vos ensinar tudo isto, o que vai explorar a vossa digitação, o que vai explorar a vossa técnica, e a partir daí vocês podem ser autónomos e aprender isto muito facilmente. Já sabem, bom. Pegando um bocadinho num exemplo dos pauliteiros, que acaba de ser um exemplo bastante óbvio, cada grupo de pauliteiros, ou em cada aldeia, toca o milhaço de maneira diferente, não é? Seja nas desvoltas, seja mesmo na própria construção frásica da música. Tu, quando ensinas, qual é que é a tua preocupação com este tipo de especificidades, ou seja, com este tipo de diferenças? Respeitas estas diferenças? Tentas uniformizar? Como é que isso funciona? Quando se está numa escola, é normal que se uniformize... caralho! Mas outra vez... Como é que é? Uniformize. Okay. Quando se está numa escola, é normal que se uniformize o repertório. Então, para quando for em coletivo, que toquem da mesma maneira e bem, que soe bem, não é? Porque se cada um tiver a tocar da sua maneira, não vai soar bem. Exatamente como disse antes, a nível técnico, a nível de estrutura frásica, eles podem, e à vontade deles, depois de já saberem o que é que podem fazer com aquilo, tocarem à maneira da aldeia dele ou à maneira que eles gostam mais. Portanto, achas que isto também contribui, ou seja, o facto de estar numa escola, também, por essa parte técnica, contribui para que cada um seja autónomo e criativo nos seus locais de origem, nas suas aldeias e nos seus grupos pauliteiros? Exatamente, claro. Cada um, eu ensino-os de uma maneira uniforme, é normal, mas gosto que eles explorem o tipo de coisas e que eles ganhem a sua maneira de tocar e que tenham os seus floreados, explicar exatamente tudo o que é que eles podem fazer, o tipo de floreados que podem fazer, a técnica que podem fazer, até onde podem chegar com a gaita de foles, ou seja, tudo. E eles ganham uma autonomia de tocarem da maneira que querem. Não é? E quando for coletivo, que toquem de uma maneira uniforme, mas quando tiverem a tocar sozinhos, toquem e que se expressem da maneira que entenderem. Vamos pegar na percussão também, que acaba por ser uma ligação muito forte aos gaiteiros e vice-versa. Há um diálogo entre os gaiteiros e os percussionistas para que a coisa resulte em conjunto, ou são os percussionistas que se adaptam aos gaiteiros, ou são os gaiteiros que se adaptam aos percussionistas? Se calhar é essa a próxima fase da gaita de foles, ou seja, do conteúdo de gaiteiros. Talvez seja uma parte em que tenhamos de trabalhar mais, em que a percussão também tenha que procurar outro tipo de ritmos para termos um público-alvo maior. E já existe em muitas percussões diferentes, ritmos diferentes em que podem ser tocados com a gaita de foles e se calhar temos uma sonoridade diferente e siga para a frente. Estamos a falar aqui muito dos gaiteiros, mas há outros instrumentos aqui da terra de Miranda que se calhar não conhecem a popularidade hoje em dia como a gaita de fole, que acabou por crescer bastante. Estou a lembrar nomeadamente da flauta tamborileira, que acaba por ter agora ainda poucos tocadores. O que é que achas que falta para que a Freita conheça mais tocadores, assim como aconteceu com a gaita? Assim como tu, eu também penso que precisa de uma pessoa que se interesse a sério em ensinar e que tenha o objetivo de aumentar o número de tocadores. Mas achas que esse trabalho é importante de ser feito? Claro que sim, claro que sim. Não sei de que maneira, assim como aconteceu com a gaita, não é? Podia ter acontecido com a flauta. Houve umas pessoas que
através da Associação Lérias e outras coisas, que levaram a gaita a um patamar diferente, porque foi um trabalho já de anos, não é? Assim como outros estilos musicais quaisquer em que estão em fase de crescimento, tem que haver um trabalho e muita dedicação para que aquilo funcione. Vamos pegar agora noutro tópico também da cultura mirandesa, que acaba por ser uma dimensão mais performativa, ou seja, há grupos aqui originais das terras de Miranda que pegam um bocadinho na tradição, seja através dos instrumentos, seja através dos repertórios, e que os transformam de forma a apresentá-los no palco. Estou a falar dos galandum, das charandas, da trasga, estou a falar do quitete de reis, estou a falar dos lenga-lenga. Como é que vês este fenómeno e se achas que isto é importante também para a divulgação da cultura mirandesa e para a reinvenção e manutenção da cultura mirandesa? Quando se apercebe que a gaita de foles é mais do que alboradas, é mais do que um passacalhos, é mais do que isso, é normal que se junte com outros instrumentos, tal como acontece em galandum, em trasga e nesses outros grupos, e se procurem outros tipos de músicas, outro tipo de sonoridades, em que é muito importante que existam esses grupos, porque são esses grupos que vão pôr o povo a cantar. São esses grupos que vão ficar, as melodias desses grupos que vão ficar na cabeça das pessoas e que as pessoas vão traulitar ou vão assobiar e vão gostar e vão partilhar e é tudo um círculo para que a música tradicional se expanda. E achas que estes grupos também influenciam aquilo que é feito numa dimensão mais tradicional, ou seja, aqui depois na Terra de Miranda? Sim, é muito normal que muito do repertório que é tocado nos grupos, que depois se passe a tocar num peditório. É normal. Há muitas sonoridades em que captam o ouvido de um gaiteiro, seja o qual for, e que depois vai para casa e vai tocar aquilo e gosta daquilo e mostra aos seus percussionistas ou mostra a quem for tocar que gosta daquilo e vai tocá-lo onde for preciso, porque é aquilo que ele gosta. Estamos a falar destes grupos, tu próprio fazes parte de um destes grupos, de Trasga, onde tocas não só gaita, mas também outros instrumentos. Explica-nos que instrumentos é que tocas e como é que foi a tua entrada nesse grupo e também o que é que isso contribuiu para a tua forma de tocar e de ensinar. Bom, o grupo que eu faço parte é a Trasga. Lá toco gaita de foles, toco o buzuki, toco o rabel e bom, a minha entrada para a Trasga foi quando comecei a dar aulas de gaita de foles, também comecei a ser visto como que tocava bem e fui convidado pelo Célio para participar em Trasga. Não sabia exatamente por onde começar porque não tinha tido uma experiência musical com um grupo, mas bom, fui-me adaptando e procurei sempre estudar e da maneira como poderia ajudar o grupo a ter outras sonoridades, também por influências, por exemplo, do folk irlandês, da música galega, desse tipo de coisas que já podemos dizer que estão avançadas de uma outra maneira e com outro tipo de sonoridades, e procurar juntar e explorar outro tipo de coisas para que o grupo tivesse sucesso. E como é que foi esse processo? Por exemplo, estavas a falar do buzuki, estavas a falar do rabel. Como é que foi o teu processo de aprendizagem também desses instrumentos? Foi neste ambiente de Trasga? Foi por interesse pessoal? Bem, desde logo, por exemplo, o buzuki foi de interesse pessoal. Gosto muito da sonoridade e do tipo da sonoridade, basicamente. E quando entrei para Trasga, fui praticamente obrigado a tocar. Pegaram no buzuki, olha, toma lá, vais ter que tocar. E a partir daí fiquei, então comecei a pesquisar sobre o buzuki, o que é que eu podia fazer, a procurar e comecei a estudar e basicamente foi isso. Por exemplo, o rabel também estava inserido em Trasga, tive algumas aulas com o Palmeirinhos, onde me ensinou a tocar rabel, e que também era um instrumento que eu gostava muito. E a partir daí fui estudando todos os instrumentos e para ter o melhor sucesso individual e também do grupo, porque para ser melhor. Pronto. O grupo Trasga acaba por ter... Olha o pé. Estou nervoso, pá. Esse gajo faz-me perguntas do caralho. Estamos a falar os dois, que já me conheço há algum tempo. O grupo Trasga é um grupo que toca
músicas originais, não só instrumentais, mas também com letras originais em mirandês. Diz-me o que é que achas dessa curiosidade e de que forma é que este repertório depois também poderá ou não ser apropriado naquilo que estávamos a falar, nos peditórios ou nas arruadas. Como é que funciona este diálogo entre um grupo que é de palco, que faz originais, e depois a dimensão tradicional de rua? Bem, claro que é muito importante esse trabalho de Trasga, também por ser um grupo que faz músicas 100% originais e 100% em mirandês, a não ser uma que é meio em latim, mas procura sempre lá está, em guardar esta essência, que é a língua mirandesa, que são os instrumentos que são de raiz, não é? E procurar outro tipo de sonoridades que torna tudo isto diferente e tudo isto mais audível, não é? Porque, de facto, os repertórios que antigamente se tocavam na gaita de foles tornaram-se repetitíveis e não audíveis. Havia muita gente que... Eu lembro-me no início, quando eu comecei a tocar, cala-te lá, já não te quero ouvir mais porque estás sempre a tocar a mesma coisa, porque não havia outra exploração da gaita de foles. Agora sim, também por culpa de Trasga, também por culpa de Galandum, em trazer outro tipo de sonoridades, em procurar também nos peditórios tradicionais em que haja outro tipo de sonoridades, outro tipo de ritmos, em que sejam mais apetecíveis e assim conseguir um público-alvo muito mais maior e conseguir tornar a música tradicional mais visível. Tendo em conta que estamos aqui num território que está mesmo colado à Espanha, que trocas e que diálogos é que achas que há entre Portugal e Espanha que tenham a ver com a música tradicional e que contribuam para a música tradicional de um lado e do outro? Bem, é sempre muito interessante, eu vou falar a nível pessoal, sempre muito interessante ir tocar à Espanha. Mesmo aqui ao lado da nossa fronteira, há muita coisa parecida e a fronteira não existe. De facto, quando estamos de um lado e de outro, temos muita técnica que é muito parecida em gaita de foles, temos muitos ritmos de tambores e de caixas que são muito parecidos e, de facto, não sentimos essa fronteira que existe. São... Espera aí, deixa-me pensar. Já estou a começar aqui... Já estamos na reta final. Então vou fazer a pergunta ao contrário. Vou dar um tópico mais específico. Neste contexto fronteiriço, e estou-me a lembrar, por exemplo, do contacto que estavas a falar da Lérias, por exemplo, com a Escola de Música de Travassos, se achas que este contacto enriquece aquilo que é a cultura raiana, ou a música do lado espanhol e do lado português, se há troca de repertórios, se há troca de experiências, como é que isso funciona? Sim, há sempre troca de repertório com a Escola de Música de Travassos, por exemplo, que temos muita ligação, em que, apesar de muita da técnica da gaita de foles ser parecida, dos ritmos serem parecidos, há sempre um repertório diferente e uma maneira, um grupo que se impõe na música diferente. E então procuramos sempre pesquisar as melhores sonoridades e trazer o melhor de si. E não criar uma fronteira e haver partilha de ritmos e explorarmos em conjunto este tipo de repertório para que haja uma ligação e para que haja... É bom que hajam diferenças, não é? Mas é bom que haja um conjunto, uma ligação. Eles têm uma gaita completamente diferente, vá lá, mas uma gaita diferente em que dá para tocar outro tipo de repertório, mas apesar de podermos tocar esse repertório aqui e haver essa troca de repertório, eles tocarem o nosso repertório na gaita deles fica com uma sonoridade diferente e é isso que interessa nas partilhas, não é? É partilhar cultura e partilhar... Uma pergunta agora, fora de contexto, para depois fazer a pergunta final. Tu, entretanto, começaste também a ter alguma experiência de construção. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, aqui há dias, vá lá. Fui um dia à oficina do Célio, aquele que é construtor de gaita de foles, que é construtor de sanfonas e de flautas pastoriles e que fez um trabalho impecável para que este crescimento fosse notável. E estava a construir sanfonas. E eu fui lá e disse, olha, ajuda-me aí.
eu comecei a ajudá-lo e desde então despertou um interesse em mim, também em procurar ir lá mais vezes, para o ajudar e começar a perceber que se pode fazer, que também posso construir e que é uma coisa que me agrada, de facto. E vês o teu futuro a passar também pela construção? Não sei, de facto tenho que perceber se é exatamente isso que gosto. Talvez passe mais por tocar, vá lá, e por explorar o mundo musical e não de construtor, mas é provável que desperte ainda mais outro interesse em construir, porque de facto, sem ser... Pronto, vamos falar então só dessa experiência de construção e se te vês o teu futuro também passar pela construção. De facto, despertou-me interesse por todos os pormenores que existem e que eu não tinha perspectiva disso e se calhar era uma daquelas pessoas que dizia porque é que os instrumentos são tão caros? E de facto, a verdade é que dão muito trabalho. E, bom, comecei-me a perceber que todos os pormenores e tudo tem que ter o seu valor e o construtor tem que receber por esse valor. E se me perguntares se o meu futuro passa por ser construtor, ainda não te sei responder, porque parece que preciso de mais uma pitadinha e se houver essa necessidade, é obviamente que eu poderia ser construtor, porque de facto o construtor mais novo que temos agora mesmo é o Célio. Não é? E isto tem que passar de geração em geração, e se não houver construtores não podemos continuar a tocar gaitas de foles. Continuando nessa parte mais individual tua, o que é que vês a fazer na música? Seja nos politeiros, seja a dar aulas, seja trasga, seja eventualmente um projeto que tenhas na ideia. O que é que tens projetado para o futuro a nível individual na música? Eu gostava de ser, se calhar, uma referência, né, para todos os gaiteiros e que me vejam com uma pessoa que conseguiu ter muitos alunos, conseguiu implementar um método e que aglomerasse o maior número de alunos, porque isto, eu acho, e ao meu ver, o maior número de alunos e o maior número de pessoas envolvidas é que vai ser a melhor partilha para que a música tradicional e a música da gaita de foles continue a expandir-se. Então, para acabar, onde é que vês a música tradicional mirandesa ou a música em Miranda daqui a 50 anos? Não sei. Deixa lá ver. Espera aí, tens que me deixar pensar. Pronto, acho que é futurologia, não é uma ciência exata. Mas como é que achas que vai ser daqui a 50 anos? Isto tudo? Eu espero que daqui a 50 anos haja mais pessoas, por exemplo, a poderem viver da música tradicional, a poderem viver bem da música tradicional e que haja um gosto pela música tradicional, porque é isso que está na nossa essência, é isso que está nas nossas raízes e é isso que é importante a nível cultural e a nível intelectual, que nos vai fazer ser diferentes e gostarmos de coisas diferentes e espero que a música tradicional dê mais outro pulo e se ouça em todos os festivais do país e em todo lado, no mundo, em todo lado.